E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Olha, hoje eu tô aqui mais uma vez para falar sobre, não que seja a primeira derrota do Sport no Campeonato Brasileiro, mas é a primeira que eu vou trazer, porque eu só cobri até agora um jogo do Sport. E eu acho que o que chama a atenção dessa partida não é nenhum resultado dentro das quatro linhas, é fora, até porque, deixa eu contar para vocês, para mostrar, o técnico Pepa foi demitido, e isso para mim traz uma grande incoerência, tá? Não que a demissão seja incorreta, pelo que o Sport vem mostrando nos últimos jogos, e já há um tempo, né, desde quando foi campeão pernambucano em cima do Vitrô, ou antes disso, nos grandes jogos da na pré-temporada, que já é uma temporada, né? Para mim, o Sport vem deixando a desejar. Foi uma derrota, assim como todas as outras do Ida, mas eu acho que o Sport ele nem sempre vai mal. Eu não vou ter screenshots para mostrar para vocês, ou frames, tanto faz, você chama do jeito que você quiser, mas eu vou deixar essa página da UOL disponível aqui durante todo o vídeo. Mais uma derrota do Sport, o Sport tem dois empates e nenhuma vitória até agora do Campeonato Brasileiro. De 21 pontos disputados, o Sport consegue apenas dois. Eu acho que nem o torcedor mais pessimista esperava por isso. Não só por conta de como vinha o elenco, porque é verdade que vem mal desde contra o Retrô, mas dava requisitos de uma melhora, assim como foi na semifinal contra o Santa Cruz, do Campeonato Pernambucano. Atualmente, tudo aquilo que o Sport demonstrou, o Sport não faz. Tem um elenco recheadíssimo de opções e algumas peças que não se encaixam, como por exemplo o Matheus Alexandre, Carlos Alberto, não vão bem no esporte. E é até difícil pensar no pós-esporte para eles, porque eu acho que a quantia que o esporte ofereceu para esses jogadores, nenhum time vai querer oferecer. É um valor muito alto para jogadores que mostraram pouquíssimo até agora. É engraçado porque, para quem acompanha o jogo e não fica só é, fixado no resultado, o esporte não vem mal. Eu acredito que a melhor atuação do esporte até agora tenha sido contra o São Paulo e a sua pior contra o Bragantino. Na minha opinião, o esporte não joga mal contra o Fluminense, o esporte não joga mal contra o Corinthians, apesar do apagão no segundo tempo. O Sport não joga mal contra o Vasco, nem contra o Palmeiras. É verdade que contra o Palmeiras, contra o Vasco e até contra o São Paulo, houveram erros de arbitragem. A de São Paulo foi a que menos impactou, porque a galera erra o pênalti. Mas eu acho que nenhum time deve se apoiar perdemos por conta de árbitros e esse é o problema, estamos aqui por conta disso. Não, porque a atuação que o Sport faz contra o Fortaleza foi uma atuação fraca, inclusive o Sport foi beneficiado por um erro arbitrário, né, porque foi gol do Fortaleza legal e acabou que não foi assinalado. E também contra o Bragantino, onde não consegue criar, onde não consegue acertar o último passe, nem finalizar as jogadas. Cria, mas não finaliza. Hoje o Sport teve muitas oportunidades, seja com a Atencio, com o Duqueiroz, com o Fábio, que foi o responsável pelo gol da equipe rubro-negra, mas assim, o Sport vem mal. E se fosse para ser um trabalho, seria o trabalho mais fácil do mundo, né? Cobrir o Sport numa Série A, porque é só aparecer e dizer, ah, perdeu, porque é isso que o Sport vem fazendo, mas essas esse acúmulo de resultados que o Sport teve trouxe a indignação da torcida, que não é para menos a torcida rubro-negra. É uma torcida muito chata, que pega muito no pé e tá correta. Tá correta, apesar que eu tenha meus contos. Porque se você olhar, o Sport não joga mal, tão mal, para só ter conseguido 2 pontos. Mas também não é um esporte que apresenta evolução. É um esporte assim assim, nem para cima nem para baixo. É como sorvete descongelando, sabe? Não é bom, mas também não é ruim. É isso que o esporte vem apresentando até aqui. E a culpa é de quem? A culpa é de todos. A culpa é de Yuri Romão por ter montado a sua equipe. A culpa é do diretor de futebol por ter feito os pontos, buscar jogadores como o Matheus Alexandre ou Carlos Alberto pelo valor que foi. Né? A culpa é do Pepa porque não consegue fazer o time melhorar nem um pouco. Muito pelo contrário, ele apresenta uma melhora e depois o time piora drasticamente. E a culpa é dos próprios jogadores. Se você vier me dizer que hoje o Sport perde e a culpa é isoladamente do Pepa, não existe.
tá? Porque perder aquele gol que do Queiroz perdeu não existe. Eu não consigo trazer o frame para vocês, mas não existe. Para quem sabe o que eu tô falando, sabe que não condiz. Você ser profissional e você não conseguir produzir nem um pouco, como alguns atletas do esporte vêm produzindo, é estranho. É estranho que alguns jogadores voltem de lesão e voltem para a lesão, como por exemplo o Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira vem de uma distensão da coxa e se recupera em uma semana, que é algo nunca visto. Ele joga contra o Corinthians, marca o gol, no outro, aparente estar bem. No outro dia ele alega dores na coxa por não ter se recuperado. É estranho. Eu acho que essa demissão de Pepa é incoerente pelo que o presidente falou de confiar no projeto e tudo mais. E aí no outro jogo, após a sua declaração, ele demite o treinador. Não condiz, tá? Eu acredito que você tem que ter, como é que eu posso falar? Não que seja caráter, mas você tem que ter, não gosto de usar esse termo, mas eu não vou usar, geralmente é um palavrão que se refere ao testículo, né, o órgão genital masculino, mas você tem que ter peso nas suas opiniões, concordância nas suas opiniões, independente do que vão pensar. Porque é verdade que hoje a gente tem uma visão imediatista, né, de que resultados precisam ser trazidos hoje da forma que o torcedor quer, com muitos gols, com a exibição de um Brasil 2002, né, de uma seleção de 57, mas não. Não é assim que o futebol é. Você vai ter maus dias e é assim que vai. Você vai ganhar, você vai perder, você vai jogar bem, você vai perder jogando bem, você vai ganhar jogando mal. Isso é o que o esporte, no caso, o futebol, né, propõe, ou qualquer outro esporte propõe, e é completamente normal. Então, assim, eu acho legal você dizer que não, eu confio no projeto que a gente está montando, queremos fazer uma coisa diferente, legal. Mas é incoerente para mim quando no jogo após meu time perde, eu demito. Então, que opinião é essa que eu tenho? Né? Por que eu fiz isso? E quem vai vir agora? Porque Pepa faz o que Mariano Souza fez. Mariano Souza foi demitido depois de montar um elenco para ele. Gustavo Florentin também foi demitido após montar um elenco para ele. Quem é que vai ser o próximo? Porque eu tenho certeza que Gonçalo Paciência, Sérgio Oliveira, eu não tenho uma opinião para dar, mas Gonçalo Paciência, o próprio João Silva e alguns jogadores que o técnico Pepa fez questão que viesse, vai dar uma choradinha, vai querer fazer mãe. Eu tenho certeza, porque isso não é a primeira vez que acontece. E eu acho que o próximo treinador precisa ter pé firme, né? Precisa ter punho firme. Esse é o termo que eu queria usar para não usar um termo pior, né? Um termo desadequado. É, porque precisa pôr esses jogadores como alguns de um calibre maior nesses lugares e mostrar que o clube é maior que eles. Tá? É uma fase que o esporte, na minha opinião, apesar de não estarmos nem na metade do primeiro turno, mas o Sport é um candidato a ir para a Série B. É uma campanha horrorosa, apesar de não prestar um futebol horroroso, assim como a campanha que o Sport tem fazendo até aqui, né? É até um pouco complicado falar sobre isso. A gente não tem o que esperar do esporte, principalmente após essa lambança que fez o Yuri Romão. Porque se fosse para demitir, que demitisse desde o fim do Pernambucano. Porque desde o fim do Pernambucano que o esporte parou de jogar futebol, né? Temos alguns pontos positivos, como uma melhora do Lucas Lima, que vinha vindo muito mal, uma melhora aí no ponto do Atencio, né? Mas muitos negativos. Não tem margem para esse esporte. Eu não duvido que o esporte caia, mas eu também não duvido que o esporte vá bem, porque sabemos como é o futebol. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas e Juventude, Ceará são times que vêm começando bem, mas que não conseguem manter, né? Não conseguem ser constantes com resultados. Então, hoje eu não trago frames, hoje eu não trago lances, porque eu nem consigo ter tantos lances só na memória, e só trago para vocês o que, inclusive, eu esqueci de pedir o apoio, né? Mas eu trago para vocês o que vem na minha cabeça. Eu acho que o que vem na minha cabeça vem na cabeça de muitos torcedores do esporte. Vem na cabeça até um pouco da imprensa pernambucana nesse momento, porque incoerência, vamos ver o que vai dar, né? Se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer ao seu apoio, eu gostaria de agradecer por aqueles que vêm me ajudar, vêm se inscrever no meu canal, curtir os vídeos, deixar nos comentários. E para você que não fez isso, inclusive eu esqueci de dizer isso no início do vídeo,
É, o que faça agora, tá? Indique, deixe sua opinião aqui. O que é que você acha? Os pontos fez certo, os pontos fez errado? Porque demorou para demitir o Pepa? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Até a próxima, tá?